Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje quero trazer para você aqui um assunto que gera polêmicas. O assunto em si não é polêmico, mas gera polêmicas, que é o louvor na igreja. Isso mesmo, o louvor na igreja que muitas vezes é tratado de forma displicente quando não deveria, porque é uma parte muito importante na liturgia do culto. Mas em alguns lugares, infelizmente, o louvor é tratado com displicência, é tratado de qualquer maneira. E eu quero trazer nesse vídeo para você algumas coisas assim muito importantes, não coisas técnicas, não vou trazer para você aqui coisas teológicas, mas de uma maneira bem leve, bem sucinta, o que é, como deve ser o louvor na igreja. Não sai daí, é depois da vinheta, tá bom? Pois bem, meu irmão e minha irmã, vamos falar um pouco do louvor. Eu vou abaixar aqui um pouquinho o fundo, que está me incomodando. Pois bem, o louvor na igreja. Meu irmão, é preciso nós entendermos que, como em qualquer segmento das nossas vidas, nós precisamos fazer algo, fazer bem. Não podemos trabalhar como um engenheiro, por exemplo, e fazer cálculo de qualquer maneira para edificar uma casa ou um edifício. Se somos, digamos, vendedores, temos que vender algo que realmente vá satisfazer a necessidade do cliente. Se somos, se é médico, um médico ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo, porque está lidando com vidas. E assim por diante, em qualquer profissão, você tem que estar bem preparado. O médico lida com vidas, como eu disse. E quem está cantando na igreja, louvando na igreja, também lida com vidas. É preciso ter em mente que quando você canta na igreja, as pessoas podem ou não ser tocadas por aquilo que você está cantando. Portanto, você tem que cantar como se estivesse fazendo uma adoração não aos ouvintes ali naquele local, mas louvar, cantar na igreja, seja lá como você quiser tratar, tem que ser feito de maneira muito particular, muito peculiar. Tem que ser feito de maneira muito exímia. Você tem que passar aquilo que você está cantando, que é a interpretação, mas que as pessoas percebam que aquilo não é apenas uma emoção de momento. Realmente naquela hora você tem que estar ciente, você que está cantando, que você está cantando para Deus, para adorar a Deus, para exaltar o nome santo de Deus. Você não está simplesmente cantando para uma plateia, seja ela qual for, seleta ou não, de alta possibilidade econômica ou de baixa, porque você tem que ter em mente também que na igreja você não vai estar fazendo show. Não é um show. Como, por exemplo, eu antes de cantar na igreja, eu cantava em barzinho, boteco.
pinga, cerveja. Não existia a responsabilidade de estar cantando para alguém tão poderoso. A minha responsabilidade era com as pessoas que estavam ali, se tivesse algum erro, se tivesse alguma coisa. Às vezes nem elas percebiam que já estava todo mundo mais para lá do que para cá. Essa era a minha responsabilidade. Hoje a minha responsabilidade não só é para com os ouvintes, mas principalmente para com Deus. Porque se o meu louvor não atingir um estágio tal que eu sinta primeiro que aquele louvor está subindo, está fluindo, se não houver uma esfera espiritual dentro de mim mesmo, que eu possa chegar ao ponto de sentir de verdade o que eu esteja cantando, é como se eu estivesse cantando lá no boteco, lá no bar. Fica a mesma coisa, fica aquele negócio frio, fica aquele negócio esquisito. Então nós precisamos ter essa consciência de que cantar na igreja é uma enorme responsabilidade. Primeiro, diante de Deus. E segundo, diante das pessoas que estão te ouvindo. Eu não posso simplesmente cantar na igreja como eu cantava lá no mundo, só a música que eu gosto. Eu tenho que observar letras, eu tenho que observar se realmente aquilo que eu estou passando, porque eu canto na igreja, é como se fosse uma pregação, uma mensagem em forma de melodia. Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou passando para os meus ouvintes. Será que é bom? Será que edifica? Ou será que apenas e tão somente massageia o ego? É o que mais nós vemos hoje nos ditos louvores, porque nominaram tudo de louvor. Toda música que se canta na igreja hoje se chamam de louvor. E não são. Nem tudo aquilo que se canta na igreja é louvor. Nem tudo aquilo que se canta na igreja realmente está louvando a Deus. A gente vê tanta, mas tanta autoajuda que nada tem a ver com Deus, e eu não vou ficar citando aqui algumas dessas músicas porque além de um pouco antiético, mas não tem como você passar sem citar algumas coisas do tipo: você viu eu passar na prova, não me ajudou? Você vai ver, Deus vai pôr você aí para assistir eu aqui no palco. Gente, que Deus seria esse? Que ia me castigar. Você não ajudou, agora você vai ficar aí na plateia. Você vai estar na plateia e eu aqui no palco. Gente, a nossa luta é para estar no palco? Ou a nossa luta é para ir para o céu? Tem uma outra música aí que eu não consigo entender, que eu já coloquei na primeira, na segunda, na terceira pessoa, e eu não consigo entender o sentido daquela música, que a música uma hora parece que fala que Deus, eu vou falar para os anjos a teu respeito, como se os anjos não tivessem acesso a absolutamente nada. Eu estremeço o céu por tua causa, eu mudo as coisas por tua causa, como se o Criador estivesse totalmente a serviço da criatura. E outras e outras e outras músicas. Nós precisamos ter em mente, como eu já disse, que cantar na igreja, louvar na igreja, é passar mensagem em forma de melodia. E por isso que às vezes eu não consigo entender por que o louvor é tratado dessa maneira na igreja. Meus irmãos, a coisa é séria. O louvor, ele converte, ele liberta, ele cura e ele marca. Ele marca.
Uma das primeiras músicas que eu ouvi quando eu comecei a conhecer a Jesus, a conhecer a Bíblia, e até hoje eu lembro que foi a primeira música evangélica que me tocou por dentro, que conseguiu chamar minha atenção. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aí eu procurei saber quem canta essa música, de onde que é, e aí fiquei sabendo que era o hino 15 da harpa. Então a música dentro da igreja ela tem que ser assim, além de ser uma adoração, ela tem que passar uma mensagem limpa, correta, e não uma mensagem de autoajuda, de quem viu e não te ajudou, você vai se vingar, você vai isso, vai aquilo, dá de volta o que é meu. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado, às vezes, com o que a gente vai passar para quem está nos ouvindo. Outra coisa, como eu disse aqui no começo, em todas as profissões, em todos os segmentos, nós temos que fazer tudo com exímia maestria, com cuidado, com zelo e com conhecimento. Meu irmão, nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai ter o dom de evangelizar. Nem todo mundo vai ter o dom de ensinar. E nem todo mundo vai ter o dom de cantar. Eu creio já ter falado isso em outro vídeo. Mas uma coisa é eu ter vontade de cantar na igreja, outra coisa é eu ter o dom, o chamado para cantar na igreja. Um erro que eu vejo em muitos lugares. Ah, mas fulano era cantor da banda tal, do conjunto tal, e chega na igreja, já ganha um título e já põe lá para cantar na igreja. São duas coisas muito distintas, diferentes. É o que eu disse, você cantar lá fora, você cantar fora da igreja, teu compromisso é com a plateia. Ou com o empresário, sei lá. Mas quando você está no palco, o seu compromisso é com a plateia. Mas quando você está na igreja, o primeiro compromisso seu é com Deus. Então são coisas muito distintas, muito diferentes. E aí pessoas que vêm do mundo vão cantar na igreja e nem sempre dão certo. E às vezes se desiludem e saem novamente da igreja e voltam para o caminho que elas estavam seguindo, porque elas não obtiveram o mesmo aplauso e o mesmo sucesso. Meu irmão e minha irmã, cantar na igreja nem sempre requer aplauso, reconhecimento, fama. Não é assim. Se você está realmente cantando para o Senhor, cantando para Deus, louvando a Deus, não espera aplauso, não espera reconhecimento, espera retorno de Deus, espera unção de Deus, espera que você sinta a cada dia que você canta a aceitação de Deus. Até tem uma história uma historinha que ilustra muito bem isso. Que um pastor de uma igreja com muitos membros, estava dirigindo o culto num dia até de festividade, e lá pelas tantas, já perto do final do culto, alguém entrega, um diácono entrega um bilhete para o pastor. E o pastor, ao ler aquele bilhete, estava escrito assim: gostaria de ter uma oportunidade para louvar ao Senhor. Era de uma irmã, mas aquele dia foram muitas oportunidades, foram muitas coisas e era necessário deixar um espaço para a palavra. E o pastor guardou aquele bilhete e o pregador acabou ali a sua ministração, ministrou a palavra, fez o apelo e
finalmente passou para o pastor, que encerrou o culto. E ali estavam eles conversando após o culto, o pastor, o ministrante da palavra daquela noite, e veio aquela irmã falar com o pastor. Poxa vida, pastor, pedi até para entregar um bilhete para o senhor. Eu queria tanto louvar o senhor e o senhor não me deu oportunidade. E ele disse, um momento, minha irmã. Por favor, irmão, liga o som lá novamente. Dá um microfone para a irmã aqui que ela vai louvar ao Senhor. E a irmã disse, não, pastor, mas agora o culto já acabou. Mas, irmã, você não quer louvar ao Senhor? Pode louvar, minha irmã. Não precisa ser no culto, não. Pode pegar no microfone e vá louvar ao Senhor. E a irmã se recusou e saiu e foi embora para casa. É exatamente isso que às vezes ocorre nas igrejas. O irmão quer cantar quando tem festa. O irmão quer cantar quando a igreja está cheia. E uma outra coisa que é de suma importância, além de tudo que eu já falei, o irmão gosta de cantar. O irmão acha legal, acha bonito. Mas será que o irmão tem o chamado para cantar? Será que o irmão tem o chamado para cantar na igreja? O irmão tem uma voz boa, o irmão tem o dom, o irmão tem ritmo. Porque às vezes eu vejo o irmão que ele quer cantar, mas ele não tem ritmo. Como eu já vi pessoas que queriam tocar bateria e eu tentei ensinar e não adianta, não tinha ritmo. E como é que você vai tocar uma bateria se você não tem ritmo? São coisas que vêm com você, são dons. E aí a pessoa quer cantar, mas ela não tem ritmo. E ela começa a cantar e espera que a igreja cante no lugar dela. E isso então estraga o culto. Isso, às vezes a igreja está numa temperatura X, está todo mundo ali muito compenetrado, sentindo a presença de Deus ali, do Espírito Santo de Deus, e de repente aquilo é como um balde de água fria, porque vem o irmãozinho que não tem voz, que desafina. E aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, está escrito na Bíblia, todo aquele que tem fôlego louve o Senhor. Correto, mas louva com toda a igreja, louva quando o grupo de louvor estiver louvando, louva no grupo, louve, mas não queira louvar sozinho, porque você não tem o dom, você não tem o chamado, você não tem voz, você não tem ritmo para cantar sozinho. E por que você fica insistindo em fazer algo que ao invés de acrescentar, diminui, que ao invés de edificar, desconstrói, meu irmão? Então, aí o culto, como eu estou dizendo, estava numa certa temperatura, todo mundo ali, glória e tal, vem o irmão e pum, aquilo vira aquele negócio sem pé nem cabeça de novo. E é muito difícil assim, meu irmão. É muito complicado. Para tudo a gente tem que ter o dom. As escolinhas de futebol, elas não ensinam ninguém a jogar bola. Elas aprimoram quem já tem o dom. Você já viu alguém que não tem dom de jogar bola, aprender a jogar bola? Ele pode aprender a chutar, ele pode aprender de repente cabecear, mas jamais vai ser um craque, porque ele não tem o dom. Você vê que quando a pessoa tem o dom, com 13, 14, ela já faz a diferença, ela já chama atenção. E assim é em qualquer segmento. Nós temos exímios médicos, exímios pilotos de corrida, exímios jogadores de futebol. E cada setor nós temos pessoas que realmente se sobrepõem às outras, porque tem um dom muito aprimorado, e aí trabalham aquele dom e aí ficam melhores ainda. Meu irmão, não é tão fácil, tão simples. Quero trazer para você algumas passagens bíblicas com relação ao louvor. As vitórias em Jericó e Jeruel foram obtidas em meio ao louvor.
Josué 6, do 16 ao 20. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Aqui, quando ruíram as muralhas de Jericó. Segundo Crônicas 20, 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Meu irmão, a igreja de Jerusalém crescia em meio ao louvor. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles, presta bem atenção, aqueles que se haviam de salvar. Quando o louvor é praticado, gera edificação individual para a pregação, para a congregação dos santos. Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Salmo 92, versículo 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Colossenses 2:7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças, ou seja, transbordando, cantando, se alegrando. Deus se agrada do louvor e enche o lugar do seu Espírito. Portanto, meu irmão, várias e várias passagens na nossa Bíblia que falam com respeito ao louvor. Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Meu irmão, você já pensou se todo mundo que estiver num culto, por exemplo, cisma de cantar solo, sem dom, sem afinação, sem ensaio, sem nada? E aí alguns ainda dizem assim: eu ouvi isso esses dias. Ah, pastor, mas eu canto para o Senhor. Ok? Então, deixa eu ver se eu entendo. Então, algumas pessoas pensam que porque é para o Senhor, pode ser de qualquer jeito. Porque é para o Senhor, pode ser de qualquer forma. Porque é para o Senhor, eu posso cantar, gritar, desafinar, enfim, não saber nem a letra. Ah, mas é para o Senhor. Aí eu fico me perguntando: e quando eu orar ao Senhor, se eu proceder dessa maneira? E quando eu estiver num momento muito difícil e o Senhor olhar para mim assim e dizer: olha, leva isso aqui, é para você. É para você. Senhor, mas não foi isso que eu... Mas não, é para você. É para você. Da mesma maneira, com o mesmo desdém, é
É para você. Olha, leva isso aqui. Irmãos, temos que ter reverência. Temos que zelar. Temos que fazer tudo. Quando a Bíblia diz assim, tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Não faça como se estivesse fazendo para os homens, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então quer dizer que para o Senhor eu posso fazer de qualquer jeito, é isso? Se eu for fazer para os homens, eu tenho que fazer direito, porque senão o chefe dá bronca, manda embora. Mas quando eu faço para Deus, eu posso fazer de qualquer jeito. Será que é isso que eu entendo quando eu ouço esse tipo de coisa? Mas eu canto para o Senhor. Ah, mas é para o Senhor. Irmão, vem cantar. Ah, eu não sei. Ah, mas é para o Senhor, irmão. Pode vir. E aí? E aí? Quer dizer que eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser exímio na minha profissão, mas quando se trata do Senhor, eu posso ser negligente, eu posso ser relaxado, eu posso fazer de qualquer jeito? É isso? É isso? Não, não é isso. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Irmãos, é umas coisas que eu não consigo entender, porque não tem nem pé, nem cabeça. Não tem pé e nem cabeça. É algo assim surreal. Mas ainda eu vou trazer para você mais passagens aqui, vou trazer para você mais coisas sobre o louvor aqui. Porque o mesmo aconteceu com Paulo e Silas lá em Atos 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Portanto, meu irmão, o louvor é isso. O louvor, ele tem o poder de libertar, de curar, de transformar. Como eu disse, um louvor marcou a minha vida, marcou o dia que eu comecei a conhecer o Senhor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E é isso. Mas não sai daí não. É só tomar uma aguinha e a gente já volta com mais um pouquinho do que é o louvor na igreja para você. Não sai daí não. Não sai daí não. É rapidinho. Bora lá então, já tomamos aquela aguinha. Vamos continuar a falar de louvor, o poder do louvor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Uma das vontades expressas de Deus é que nós lhe rendamos o louvor devido. Entretanto, o que acontece com frequência a nós? O que é que acontece com frequência? Reclamamos, nos lamentamos, reclamamos das situações difíceis e nada de louvor. O louvor, como eu já disse, ele tem um poder histórico cuja eficácia é comprovada na Bíblia. As vitórias, como eu citei aqui, em Jericó
e Jeruel foram obtidas em meio ao louvor, no meio do louvor. Está lá em Josué 6,16. Né? Como eu já disse, sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Portanto, meu irmão, nós temos que ter essa certeza de que o louvor em si, ele é sinônimo de poder, ele é sinônimo de transformação. Como eu já disse aqui, o louvor, ele pode mudar uma vida, ele pode mudar uma situação, ele pode mudar o caminho de uma pessoa. Mas para isso, ou para que isso ocorra, é necessário que ele seja encarado de maneira séria, de maneira responsável, de maneira que aqueles que estão ministrando louvor tenham a consciência exata daquilo que estão fazendo, da importância da música dentro da igreja. Por exemplo, eu já vi grupos de louvor que os componentes se acham superiores a toda a igreja. Já vi grupo de louvor que cantaram lá, ministraram, se emocionaram, fizeram a igreja se emocionar muito bem, tocam bem, cantam bem, glória a Deus, todo mundo se emocionou, mas quando acabou o louvor, acendeu a luz e acabou o show, e eles me pareciam que não tinham compromisso nenhum com o culto. Eles não tinham compromisso absolutamente nenhum com o culto. Acabou o louvor, um sentou aqui, outro ali, outro acolá, e aí o pastor retomou a direção do culto e abram as suas Bíblias no livro tal, e eles não tinham Bíblia. Eles não estavam ali para participar do culto, estavam apenas para cantar. Porque eu não posso chamar isso de louvor, embora se autodenominam de grupo de louvor. Já vi também algumas igrejas na mesma situação e eles se dispersarem, irem para o lado de fora da igreja e ficarem batendo papo, então, não sei o que, E de repente o pastor lá numa ministração, eu queria chamar o grupo de louvor, e aí tem que buscar o irmão que está lá fora, o outro que está na cozinha, o outro que está não sei aonde, para vir tocar. Mas eles não fazem parte do culto, eles não estão inseridos no contexto do culto, eles só para cantar. E eu já vi isso, uma irresponsabilidade tremenda, onde grupos de louvores se acham artistas, se acham, como eu já disse, mais do que os outros, como se tudo que for dito aí eu já sei, eu não preciso ouvir a palavra. Eu vim aqui só para cantar, eu já cantei. Por que que eu tenho que ouvir palavra, oportunidade? Para quê? Por quê? Eu vejo muito isso. Já fui cantar em muitas igrejas, já fui também ministrar a palavra em muitas igrejas e muitas vezes, eu vi essa situação em que os músicos não têm compromisso nenhum com o culto. Em que os músicos, me parece que são um grupo seleto, um grupo já salvo, um grupo não sei, de anjos, talvez, que não, tudo que ele for falar eu já sei, eu não preciso disso, eu já toco na igreja, já estou salvo, eu sou levita, enfim. Erros que a gente vê por aí no louvor dentro da igreja.
Já cansei de ver no louvor da igreja e agora eu vou um pouquinho além aí do que os irmãos esperam, talvez. Irmãs com o corpo todo marcado por uma roupa. E aí, vai edificar? Não, vai chamar atenção, vai despertar outras coisas, mas que com certeza não são a santidade e nem muito menos a lembrança daquilo que eu fiz de errado. Não, aquilo está me levando a continuar fazendo errado. Irmãos com calças super agarradas. O irmão que ali na ministração do louvor, ele, como eu já disse, ele emociona mesmo, ele sabe tocar no coração, ele sabe, ele tem uma jogada já psicológica pronta ali, que ele sabe como mexer com o intelecto, com o sentimento da igreja. Mas só que quando acaba ali, ele bota ali um instrumento e ele não tem mais compromisso nenhum com o culto. Sou ministro de louvor. E há quem diga também que o diabo era ministro, o diabo... Não, nada a ver, irmãos, nada a ver. Isso é lenda, isso é carochinha. O diabo nunca mexeu com música, nada. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conto da carochinha também. Portanto, mas no frigir dos ovos, um resumo de tudo que eu disse aqui, o que é? Você quer cantar, pregar, ministrar, seja lá o que você queira fazer na igreja, faça com afinco. Quer limpar a igreja, mas não leva sabão, não leva desinfetante, não leva um pano, só água? Então, quando você vai fazer um bolo, você só põe leite e farinha e mais nada. Então temos que fazer as coisas como elas devem ser feitas. Não existe um bom cozinheiro sem que, mesmo que ele já tivesse o dom, houve alguém que melhorou, que instruiu, que orientou. Um ótimo profissional passou pelas mãos de um professor para que o seu dom fosse melhorado, fosse acrescentado. E assim é cantar na igreja também. Tem que ter preparo, tem que ter busca, tem que ter reverência, tem que se ter responsabilidade. Tem que se estar preparado. Porque eu acho bonito. Só que entre achar bonito e ter o chamado, como eu já disse, é outro departamento. Um dia eu vou pregar que nem esse pastor, então se aplique em estudar a Bíblia. Você talvez chegue lá, se tiver o chamado para pregar a palavra. Eu queria cantar que nem o irmão. Aplique-se em conhecer de música. O irmão não ensaia em casa. O irmão é desafinado. Não canta nem no chuveiro. Não sabe a letra. Não tem a letra para ler. Mas ele quer cantar na igreja? Para, né? Vamos levar as coisas mais a sério. Canta no momento em que todo mundo está cantando junto, que aí você passa batido, ninguém percebe e você está adorando ao Senhor. Não faça como a irmãzinha que queria. Não, eu quero na hora do culto. Certo? Então é isso, essas dicas de louvor para você. Sei que alguns vão torcer o nariz, sei que alguns vão falar, quem sou eu, quem é ele para estar falando assim assado. Eu não sou ninguém, na verdade. Sou apenas alguém que tem alguma experiência em algumas coisas. Sou apenas alguém que canta porque gosta desde pequenininho. Tenho pouco conhecimento teórico de música, Toco alguns instrumentos, mas de percussão. E é isso. É isso que eu queria trazer para você. Vamos ter mais reverência com o louvor nas igrejas. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Indica o canal Diário de Bordo para outras pessoas.
E se inscreva no canal, ative o sininho para você receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Deus te abençoe, até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.